O milionário se apaixona por mendiga negra, enquanto tentava comprar seu terreno. Era um dia ensolarado como uma pintura surreal, em São Paulo. Os arranha-céus brilhavam, mas nas sombras da cidade havia um mundo que poucos viam. Lucas, um milionário ambicioso, passeava com uma frieza controlada, sua gravata bem ajustada, contrastando com as ruas de terra batida. Ele estava ali para adquirir um terreno em uma comunidade esquecida. Aqueles lugares onde a desigualdade gritava. O objetivo? Expandir seu império imobiliário, transformar aqueles quarteirões pobres em novos edifícios de luxo. A ganância dançava em seus olhos. Mas ao cruzar o caminho de Ana, a atmosfera mudou. Ela era pura força, uma mulher negra, com um sorriso que desafiava a dor e um olhar profundo que parecia conter segredos ancestrais. Seus cabelos crespos dançavam ao vento, como se dançassem com a realidade ao redor. Ana mendigava em uma esquina. Mas havia uma altivez em sua postura que já havia conquistado. Como podia um simples encontro desfazer anos de ambição? Ana não era uma simples mulher. Ela carregava as histórias de uma comunidade lutadora. As casas de madeira, as paredes pichadas e as risadas das crianças ecoando ao fundo eram parte de um enredo muito mais profundo. Lucas estava preso entre seu desejo de aquisição e um sentimento que o surpreendia a cada instante. Ao ouvi-la falar sobre sua vida, suas lutas, a dúvida começou a fazer morada em sua mente. Conforme os dias passavam, rumores começaram a circular. Um diário antigo tinha surgido, revelando um pacto obscuro entre as famílias de Ana e Lucas, algo tão profundo que poderia mudar o destino de ambos. A conexão entre eles se tornava um emaranhado de segredos, mas um rival inesperado apareceu. Felipe, o opressor da competição, notou a química entre eles. Seus olhos afiados e sorrisos malévolos revelavam que ele não estava disposto a deixar a chance escapar. Com astúcia, começou a manipular a situação e a ameaçar Ana. Lá, a comunidade ao redor murmurava, atenta às reviravoltas que se desenrolavam. O que realmente unia suas histórias? Lucas se viu cada vez mais em uma encruzilhada. Seguir suas ambições egoístas ou lutar por um amor que desafiava tudo o que tinha certeza? Enquanto ele ponderava seus próximos passos, o diário revelava um passado que ligava seus destinos. Agora, ele tinha que decidir rapidamente, porque a comunidade, os sonhos de Ana, tudo estava em jogo. A atmosfera era densa e o murmurinho da cidade parecia iminente. O tempo corria, e o que poderia acontecer quando os segredos finalmente viessem à luz? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado. O diário em suas mãos parecia pegar fogo. Ele sentiu o peso das palavras enquanto o sol se punha, lançando sombras longas sobre a rua. A tensão crescia ao seu redor e o coração batia frenético. O passado que parecia distante agora estava bem diante dele. Ana estava ao seu lado, olhando para o chão. O roubo das sombras não poderia esconder a intensidade de seu olhar. Ele queria falar, mas as palavras estavam grudadas em sua garganta. O que aquele diário tinha a ver com eles? Por que a conexão parecia tão forte, tão inexplicável? Então tudo mudou. Um grito! Não era qualquer grito. Era o de Ana.
Ela se virou abruptamente, olhos arregalados em horror. Lucas seguiu seu olhar e viu Felipe com um sorriso que gelava a espinha. Nas mãos dele, algo brilhava. Um revólver. O calor do dia começou a se dissipar e uma onda de medo o invadiu. Você não vai levar o que é meu, Felipe vociferou. E o eco de suas palavras parecia reverberar na cidade. A tensão se transformou em caos. A multidão ao redor começou a murmurar, as vozes se misturando em ansiedade. Gritos, a pressão no ar era quase palpável. O que você está fazendo, Felipe? Lucas perguntou, a voz tremendo, tentando entender a gravidade da situação. Eu estou tirando o que você quer. Ele apontou a arma para Lucas. As mãos de Ana se apertaram em um punho, um pequeno gesto de resistência que fez Lucas admirar sua coragem. Mas o medo dela era claro. O pavor estampado em seu rosto revelava que ela não estava apenas em jogo. Tudo que ela amava, tudo que era, também estava. Antes que alguém pudesse respirar, Felipe apertou o gatilho. Um disparo ecoou. Um eco tão estrondoso que fez a cidade inteira parecer congelar. Um instante, o tempo parecia ter estagnado. Lucas sentiu uma pancada. Uma dor aguda irrompeu em seu peito. Ele olhou para baixo. Não era ele, era Ana. As mãos dela pressionavam o lado esquerdo do peito. O sangue escorrendo entre os dedos. O horror tomou conta da cena. Ele não conseguia acreditar. A vida dela estava escorrendo, assim como suas esperanças. Ana! O grito rasgou sua garganta. A dor no peito doía mais que qualquer ferimento físico. Ele se lançou em direção a ela, o mundo em volta desmoronando. Os gritos da multidão eram um zunido distante. O olhar de Ana falou mais do que 1000 palavras, revelando uma verdade. Uma verdade que Lucas não estava preparado para ouvir. Lucas, eu sou filha do seu pai, sussurrou ela. E o tempo parecia parar novamente. Os traços ancestrais, a ligação que ele não estava vendo, tudo começou a fazer sentido. Não pode ser, Lucas gaguejou, sentindo que seu mundo inteiro girava. Como era possível? Tudo o que ele pensava sobre si mesmo, sobre o amor, agora se desmantelava numa única frase. Felipe estava congelado, surpreso com a reviravolta. Mas havia um brilho de triunfo em seus olhos. A comunidade ao redor apenas assistia, em choque, sem saber como reagir. A tragédia se desenrolava. E a verdade batia na porta como um ladrão. Todo o futuro de Lucas estava em jogo agora. Ele havia avistado o abismo do amor. E era profundo e escuro. E antes que pudesse refletir sobre as implicações, tudo se tornava um mistério. Uma vontade de lutar por Ana, por seu legado, por esse novo entendimento do que a vida poderia ser. Enquanto o céu escurecia, Lucas selou seu destino em um único pensamento. Ele tinha que decidir, e rápido, o que viria a seguir. Ele sentiu a urgência, o peso da escolha no ar. E entre gritos e pânico, tudo o que sabia parecia sumir. A única certeza era o amor. Este amor que agora poderia salvá-lo ou condená-lo. Lucas estava paralisado. O diário em suas mãos parecia pegar fogo. A vida de Ana escorria entre seus dedos, e ele sentia que o tempo havia parado. O grito dela ecoava em sua mente. Eu sou filha do seu pai. Ele mal conseguia processar a verdade. Como isso poderia ser? Que ligação era essa entre eles? O olhar de Felipe, antes de triunfo, agora era de pura confusão. Ele hesitou, a arma ainda apontada para Lucas, mas a tensão pairava no ar como um presságio. A multidão já estava em alvoroço, olhos arregalados, uns sussurrando, outros gritando. Era um caos. Ana, caída no chão, era o centro daquela tempestade. O sangue ainda escorria, e a expressão dela misturava dor
e uma certeza indescritível. Lucas se jogou ao lado dela, a angústia fazendo seu coração pulsar em desespero. Ana, fica comigo, por favor! Alguém chame uma ambulância! Ele segurou sua mão, tentando estancar a enxurrada de sangue. Lucas, a verdade, ela falou, o fôlego escasso. As palavras dela eram um fio tênue em meio ao tumulto. O diário é sobre nós! Antes que ela pudesse continuar, um estrondo. Um carro disparou pela rua, atravessando a multidão como se cada um fosse um obstáculo a ser derrubado. O choque foi instantâneo. As pessoas gritaram e Lucas levantou a cabeça, sem acreditar no que via. O veículo avançava descontrolado, direto em direção a eles. Cuidado! Ele gritou, puxando Ana para mais perto de si. Mas não havia tempo. O carro atingiu a multidão como um meteorito. Impacto. O som foi ensurdecedor. Gritos se misturando em um único grito coletivo de horror. Lucas não viu mais nada. Apenas um emaranhado de corpos e caos. O mundo ao redor rodopiou. E ele se sentiu enjoado, como se estivesse em um pesadelo. Quando finalmente a poeira assentou, ele ergueu a cabeça lentamente. O que deveria ser um resgate, agora se tornava um mar de tragédia. Ana estava ainda ali, mas seu rosto era uma máscara de dor e confusão. O impacto do carro havia causado feridos. Gritos agora eram um eco distante. Mas havia algo mais. No meio do tumulto, a figura de uma mulher se destacou. Era uma mulher que ele nunca tinha visto antes, mas seus olhos penetrantes pareciam conhecer todos os segredos de seu coração. Ela se aproximou, buscando por alguém. Sua presença era como um trovão, e Lucas sentiu um arrepio na espinha ao perceber que ela estava observando Ana. Você não deveria estar aqui. A mulher sussurrou. Seu tom era sombrio. A verdade deve vir à tona, mas não agora. Lucas se virou para ela confuso. Quem é você? O que você sabe sobre nós? Alerta-se, garoto. A conexão entre vocês dois é mais perigosa do que imagina. Ela olhou para Ana com um medo genuíno. Você precisa entender antes que seja tarde demais. Mas onde Ana estava? Lucas olhou para ela novamente, e a visão era aterrorizante. Ela começava a perder a consciência. Ana! Ele gritou novamente, agitando-a. Fique comigo! Mas naquele momento, enquanto todos o rodeavam, a mulher fez um movimento brusco. Nos bolsos, ela tirou um pequeno objeto brilhante e lançou em direção a Lucas. Ele pegou instintivamente. Era um colar familiar com um símbolo que ele reconheceu de fotografias antigas de sua família. Esse é o último fragmento da verdade. O que você escolher fazer agora define o futuro. A mulher sussurrou antes de desaparecer na multidão que começava a se acalmar. Lucas segurou o colar com força e um frio percorreu sua espinha. O que havia acontecido? A intensidade do momento pairava no ar. Ele olhou para Ana, o sangue ainda escorrendo, as memórias de um passado que nunca conheceu começando a se formar na sua mente. O que mais estava escondido naquela história? A conexão deles era mais do que ele jamais poderia imaginar. Tudo aquilo virava um labirinto, e ele estava prestes a entrar. E o que poderia encontrar lá dentro? Ele sentiu o nó na garganta apertar, as peças do quebra-cabeça ainda fora de lugar. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Lucas segurou o colar com força, olhando em volta, confuso. Ana estava quase sem forças, o sangue escorrendo em um fluxo contínuo, e ele não podia perder a oportunidade. A mulher que apareceu, com seu olhar penetrante, parecia entender mais do que ele. Mas o que significava aquela joia? Preciso de ajuda! Alguém! Uma ambulância, rápido! Ele gritava, a voz tremendo, enquanto tentava pressionar a ferida de Ana.
O mundo ao redor continuava um caos. Pouco a pouco, a multidão se acalmava, mas o horror ainda pairava no ar. E então, de repente, como um relâmpago cortando o céu, uma mulher idosa apareceu, atravessando a multidão. Seus cabelos brancos balançavam, e os olhos pareciam que carregavam toda a sabedoria do mundo. Com uma determinação estranha, ela caminhou direto até Lucas e Ana. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Ela exclamou, levando as mãos ao rosto com desespero. Lucas a reconheceu. Era a avó de Ana. O que você fez, Lucas? A voz dela soou como um trovão. Você não pode deixar isso acontecer. Eu não fiz nada, Lucas respondeu, indignado. Mas logo entendeu. Está tudo errado, Ana. Você precisa de ajuda. Ele não conseguia entender o que a avó queria dizer. Não é isso que importa agora. Ela gritou, o olhar fixo na neta. Você não sabe a verdade. O tempo pareceu parar. A verdade? O que mais poderia estar oculto? Ele olhou de um para o outro, seu coração batendo descompassado. No fundo, ele tinha a sensação de que havia algo mais que conectava suas vidas. Então Ana, com uma fraqueza nas palavras, disse: Avó, a verdade, o diário tem a chave. Suas palavras eram um fio tênue, uma chamada de socorro que arrastava Lucas junto. O que você sabe sobre isso? Antes que a avó pudesse responder, um novo som cortou o ar. Era um carro, mas não tinha qualquer aspecto de uma ambulância. Era um veículo escuro, com vidros escurecidos e que parecia se aproximar devagar, como se estivesse em busca de algo. Lucas disparou a mente. Isso não é bom! A avó de Ana regalou os olhos e uma expressão de puro terror cruzou seu rosto. Não pode ser! O que eles querem? Ela recuou, levando a mão à boca. Ana, você precisa se afastar. Quem são eles? Lucas perguntou, sua voz tremendo agora. E como se tudo tivesse sido preparado, Felipe, ainda em choque, foi o primeiro a se mover. Ele começou a retroceder, o revólver ainda em punho, mas Lucas sentiu a mudança no clima. Felipe não estava mais no controle. Com um movimento rápido, ele mirou na direção do carro, que agora havia parado, e um indivíduo alto e sombrio saiu dele. O coração de Lucas disparou. O homem começou a caminhar na direção deles, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ana, fique atrás de mim, Lucas disse. Mas a voz de sua avó cortou o ar. Ele não pode saber. A avó de Ana declarou, agora em um sussurro ansioso, enquanto a sombra do homem se aproximava ainda mais. Quem é ele? Lucas questionou, puxando Ana mais para perto. Você não está pronto para saber, disse a avó. Mas já não havia tempo. O homem parou em frente ao grupo, e a expressão em seu rosto não prometia nada de bom. Eu venho buscar o que é meu, ele disse com desprezo, os olhos fixos em Ana. Uma explosão de gritos e confusão começou a ecoar. Mas o que mais chocou Lucas foi a expressão serena de Ana. Eu sabia que você viria, e estou pronta para enfrentar isso. É hora de todos saberem a verdade. A atmosfera se tornava insuportavelmente tensa. Lucas olhou para Ana, confuso e apavorado, enquanto a avó começava a chorar. O passado, a verdade que parecia distante, agora estava a um passo de ser revelada. Era como se um abismo estivesse prestes a se abrir na frente deles. Ana lentamente ergueu a cabeça, seu olhar resoluto. Você não pode mais controlar nossa história, ela declarou, desafiando o homem sombrio. É hora de acabar com isso. E naquele instante, Lucas sentiu que tudo mudaria. O colar em sua mão brilhava intensamente, como se também quisesse revelar um segredo profundo. Com um nó na garganta, ele percebeu que nenhuma batalha seria fácil. E a escolha que faria poderia mudar tudo novamente. O que aconteceria agora? Ana olhava o homem sombrio com uma força que surpreendia até mesmo Lucas. O coração dele
Estava acelerado, mas havia algo na expressão dela que dizia que ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio. A multidão ao redor parecia conter a respiração e o clima estava carregado de tensão. O homem sorriu, um sorriso frio, e disse: "Você realmente acha que pode me desafiar, Ana? Você não entende o que está em jogo." Lucas fez um movimento em direção a Ana, mas a avó dela puxou seu braço. "Não se aproxime," ela sussurrou, os olhos fixos no homem. "Ele não é apenas um ameaçador. Ele é parte de algo muito maior." Assim que as palavras saíram de sua boca, um estrondo ressoou, como um trovão em um dia claro. O carro escuro, que antes parecia apenas um espectador, agora estava se movendo de maneira acelerada em direção à multidão. Lucas e Ana se entreolharam, e o medo era palpável. Assim que o carro avançou, algo no prédio ao lado do local da cena começou a desmoronar. Um pedaço de concreto colossal despencou, atingindo o carro e fazendo com que ele capotasse, bloqueando a saída do homem. A fumaça começava a se espalhar e o caos tomou conta. Gritos de pânico ecoaram enquanto as pessoas tentavam fugir para longe do cenário. Era como se o próprio destino estivesse se reescrevendo em um instante de confusão. Lucas segurou Ana mais perto, sentindo a pulsação dela acelerar, e uma nova angústia se instalou. "Ana, fique comigo." Ele gritou, determinado a proteger tudo que ainda tinha importância. Mas quando lhe dirigiu o olhar, o que viu o fez parar. A determinação aos seus olhos não estava apenas de volta. Havia algo mais, uma luz, uma revelação que parecia se acender dentro dela. "Lucas, você precisa saber algo. Não é apenas sobre nós." Ana estava tremendo, mas suas palavras soavam firmes. "O diário que encontramos, eu não sou a única ligada a ele. Há uma razão mais profunda, mais sombria. Para tudo isso, o pânico no ar caminhava para um clímax, e mesmo assim, Lucas estava prestes a descobrir um segredo devastador. "O que você quer dizer?" ele perguntou, angustiado. O olhar de Ana se intensificou. "Você conheceu Menina, nossa comandante, a que sempre se opõe a eles. O que eu sou, o que nós somos, está ligado a tal ponto que... Lucas, você é meu meio-irmão." As palavras caíram sobre ele como o peso de uma montanha. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Tudo que acreditava saber sobre si mesmo se fragmentou. O olhar gelado do homem sombrio também se tornou mais afiado. E agora a verdade veio à tona, não foi? Ele riu, um som tão baixo que poderia ter sido o roncar de um trovão. "Vocês não têm ideia do que estão desencadeando." Lucas olhou para Ana enquanto a confusão girava em sua mente. Ele não poderia acreditar que o homem que estava enfrentando e a mulher que amava eram irmãos. A comunidade ao redor ainda estava em estado de choque, misturando murmúrios e gritos de horror. Agora, eles não eram apenas dois amantes lutando contra um passado sombrio. Eles eram peças de um jogo muito maior. O homem sombrio avançou, ainda com os olhos fixos em Ana. "Você foi feita para me servir, Ana. Não se esqueça que todas as suas escolhas têm consequências." Ele apontou para o chão, enquanto um novo eco se fazia ouvir. Era como se uma sombra maior estivesse se aproximando. O caos ao redor se intensificou, e Lucas não sabia o que esperar a seguir. Enquanto tudo isso acontecia, o colar que ele segurava começou a brilhar intensamente. "Isso é a chave, não é?" ele gritou, sem saber se estava se dirigindo a Ana ou ao homem sombrio. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo, e Lucas sentia que o tempo estava se esgotando. O choque reverberou ao redor e, de repente, uma nova figura apareceu, saindo das sombras. "Vocês não deveriam estar juntos. A verdadeira luta está apenas começando."
O que seria isso? O mundo parecia prestes a desabar sobre eles, e Lucas mal podia respirar diante do que poderia estar prestes a acontecer. Qual seria o próximo passo em sua história entrelaçada de amor, segredos e traições? Ana olhava o homem sombrio com uma força que surpreendia até Lucas. Ele estava paralisado, a afirmação dela ainda ecoando na sua mente. Você é meu meio-irmão. A revelação ardia como fogo, deixando suas entranhas em chamas. A multidão ao redor parecia congelada, cada paralisado no tempo, sem saber o que dizer. Contudo, o homem começou a rir, um riso gelado que atravessou a tensão no ar. Então, finalmente você percebeu, ele disse, dando um passo à frente, como se fosse um predador se aproximando de sua presa. Mas a verdade é muito mais complexa do que você pode imaginar. Lucas sentiu seu coração acelerar, um aperto no peito. O que você quer dizer? Ele não estava preparado para mais segredos. A agitação se espalhou entre as pessoas ao redor, muitos murmurando entre si, alguns tapando a boca em choque. Vocês acham que podem escapar da história de sua família? Não conhecem os terríveis pactos que foram feitos. As palavras dele eram venenosas, penetrando na mente de Lucas e Ana como espinhos. O homem continuou. O que eu tenho com você, Ana, é muito mais do que você imagina. Você foi feita para fazer parte do meu legado. Antes que pudesse terminar a frase, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O tempo pareceu parar novamente e todos se viraram para a direção do som. Uma nuvem de fumaça negra subiu e um grito coletivo ecoou. O prédio ao lado deles desabou, outros correndo para longe da cena de destruição. Lucas puxou Ana para mais perto, sua mente rodando com confusão e medo. Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas ela não respondeu. O olhar de Ana estava fixo na poeira que se espalhava, como se suas palavras tivessem aberto uma porta para algo muito mais sinistro. O diário, ela murmurou. Ele contém a verdade sobre isso. A multidão começou a se dispersar, mas Lucas parecia grudado ao chão. Ele sentiu que havia uma conexão entre o homem sombrio, as explosões e a verdade, que agora se revelava como uma sombra sobre eles. O que é essa verdade? Lucas questionou. Sua voz quase um sussurro. Ele olhou para Ana, seus olhos desesperados, buscando alguma resposta. Mas em vez disso, foi outra figura que se destacou. Uma mulher, com uma presença magnética que atraiu a atenção de todos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia conhecer todos os segredos. Ela caminhou na direção deles. E Lucas sentiu um arrepio na espinha. Cuidado com a verdade que procura, garoto! Ela disse com uma voz firme. A expressão dela, uma mistura de dor e determinação, congelou o ar ao seu redor. Quem é você? Lucas perguntou, mas a mulher ignorou a questão. Seu olhar era fixo em Ana. A verdade te ajudará ou te destruirá. A tensão crescia, cada segundo a mais fortalecido por um clima de iminência. O homem sombrio, descontrolado, estava a um passo de explodir. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade pode ser mortal e eu vou mostrar isso, disse, ameaçando com seu olhar. E então, caindo do céu, uma figura surgiu, um homem vestido com roupas escuras, mas sua feição era de um rosto familiar. A mente de Lucas girou enquanto sua respiração falhava. Era seu pai, que muitos acreditavam estar morto. Pai, o que você está fazendo aqui? A pergunta escapuliu dos lábios de Lucas, um nó em sua garganta. Não devia ter contato com eles, ele disse, com um olhar feroz que queimava sua preocupação. Você não sabe quem são. Mas eu sou, meu irmão! Ana começou, mas seu pai a interrompeu. A expressão de horror em seu rosto.
Não mencione isso. Você não conhece o poder da herança que carrega. A multidão assustada recuava, murmurando entre si, a verdade começando a espremer a atmosfera. O que estava acontecendo? Era como se tudo tivesse virado uma tempestade imprevisível. Lucas estava em choque total, suas forças se esvaindo. Eram segredos, revelações sobre a família que ele havia ignorado durante todo esse tempo. O colar pulsava em sua mão, e a energia parecia chamar por ele. O que mais estava escondido? A mulher misteriosa olhou para Lucas e disse: a linha entre a verdade e a mentira se dilui. Agora é a hora de todas as verdades serem reveladas. Seu tom era sério, quase como um aviso. Suddenly, a nova explosão iluminou o céu, e tudo começou a desmoronar em volta deles. Os gritos aumentavam, e a confusão reinava. Lucas sentiu a pressão da escolha. O que ele faria agora? Tudo o que sabia estava em jogo. Cada verdade revelada, cada ligação entre eles, estava prestes a explodir sob o peso do passado. Ele mal podia respirar enquanto a tempestade se aproximava. Um novo capítulo de sua vida prestes a começar. E desse confronto, nada seria o mesmo. Ana olhava o homem sombrio com uma força que surpreendia até Lucas. Ele estava paralisado, a afirmação dela ainda ecoando na sua mente. Você é meu meio-irmão. A revelação ardia como fogo, deixando suas entranhas em chamas. A multidão ao redor parecia congelada, cada um paralisado no tempo, sem saber o que dizer. Enquanto isso, o homem começou a rir, um riso gelado, que atravessou a tensão no ar. Então, finalmente você percebeu, ele disse, aproximando-se, como um predador se aproximando da presa. Mas a verdade é muito mais complexa do que você pode imaginar. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Ele não estava preparado para mais segredos. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas não acreditando no que estavam ouvindo. Vocês acham que podem escapar da história de sua família? Não conhecem os terríveis pactos que foram feitos. As palavras dele penetraram na mente de Lucas como espinhos. Ana, você foi criada para servir ao meu legado. Antes que pudesse terminar, um estrondo cortou o ar. Uma explosão. O tempo pareceu parar novamente. E todos se viraram para a direção do som. Uma nuvem de fumaça negra subiu. E um grito coletivo ecoou. A loja ao lado deles desabou, enquanto outros tentavam fugir da cena de destruição. Lucas puxou Ana para mais perto, sua mente rodando com a confusão e o medo. Precisamos sair daqui, gritou ele, mas o olhar de Ana estava fixo na poeira, como se suas palavras tivessem aberto uma porta para algo muito mais sombrio. O diário, ela murmurou, é onde tudo está guardado. A multidão começou a se dispersar em pânico, mas Lucas parecia grudado ao chão. Ele sentiu que havia uma conexão entre o homem sombrio, as explosões e as verdades que se revelavam como sombra sobre eles. Qual é essa verdade? Lucas questionou quase um sussurro. Seus olhos se encontraram com Ana, que parecia desafiar a tempestade de emoções. Mas então, uma nova figura apareceu na cena. Uma mulher de cabelos brancos e olhar penetrante, que atravessou a multidão com uma determinação impressionante. Era a avó de Ana. Ana! Meu Deus, o que aconteceu? Ela exclamou, seu rosto já pálido agora tomado pelo pânico. Lucas reconheceu aqueles olhos, mas a intensidade dela o surpreendeu. O que você fez, Lucas? Sua voz soou como um trovão. Você não pode deixar isso acontecer. Eu não fiz nada, Lucas respondeu perplexo. Ana estava quase sem forças, e suas palavras foram entrecortadas. Avó, a verdade, o diário nos levará até a resposta. A verdade pode ser perigosa, a avó declarou, no mesmo instante em que um barulho ensurdecedor irrompeu.
O homem sombrio parecia cada vez mais furioso, enquanto a nuvem de poeira ainda se espalhava. "Calem-se!" ele gritou. Mas antes que pudesse continuar, uma nova explosão surgiu, seguida por um uivo aterrorizante de sirenes. Lucas olhou para o céu, e o que viu o congelou. Um drone grande e imponente se aproximava, descendo diretamente em direção ao grupo. "Eles já estão aqui!" gritou o homem sombrio, e a expressão de Ana mudou. A fúria em seus olhos se transformou em um misto de medo e determinação. "Você não pode ficar entre nós. Não me deixe." O drone pairou sobre a cena, lançando sombra sobre a multidão aterrorizada. E então, um feixe de luz cortou a escuridão, iluminando Lucas, Ana e o homem sombrio. O mundo parecia desmoronar ao redor deles. E as pessoas começaram a gritar, tentando se afastar daquela estranha nova ameaça. Era um momento surreal. O homem sombrio ergueu as mãos, como se invocando algo, quando repentinamente uma voz ecoou do alto, vinda do drone. "A busca pela verdade deve ter um preço. Preparem-se." Nesse momento, uma corrente elétrica iluminou o ar, e o corpo do homem sombrio começou a brilhar com uma luz escura. Ele gritou, e a dor em seu rosto fez Lucas prender a respiração. "O que está acontecendo?" Ele olhou para Ana, mas seus lábios estavam selados em silêncio, a angústia tomando conta do momento. A vida das pessoas ao redor se transformava em caos. Gritos, correria, pânico. O drone se movia como um predador observado por seus alvos. Lucas não conseguia crer no que estava acontecendo. "A verdade está aqui!" gritou a avó de Ana. Um grito que cortou através do barulho ensurdecedor. "E ela vai se revelar! Não podemos correr!" E justo quando a tensão parecia chegar ao ápice, o homem sombrio, cercado pela luz, soltou uma última risada estridente. Vocês não sabem o que acabaram de despertar. Uma onda de energia varreu o local, e Lucas sentiu o chão sob seus pés tremê-lo. A luz explodiu ao redor deles, revelando uma nova realidade e uma revelação devastadora. Uma venda se ergueu de seus olhos, e no momento seguinte, ele sentiu sua conexão com Ana ser puxada como um fio. Diante de tudo, Lucas percebeu que a verdade que buscavam não era apenas uma linha de sangue, mas algo mais profundo e aterrador. O que poderiam estar prestes a descobrir mudaria o que pensavam saber de suas vidas amorosas e familiares. E enquanto tudo desmoronava e a luz aumentava, ele ouviu os sussurros de segredo se revelando e mais perguntas surgindo em sua mente. O que mais estava oculto? O que aquela verdade significava para eles? Era uma nova era de segredos, que embora tivesse começado com amor, agora prometia desencadear. Tudo ao redor parecia quase irreal. O caos, a fumaça, os gritos. E enquanto a tensão atingia seu ápice, o homem começou a rir. Seu riso era uma profecia de desgraça. Vocês realmente acham que podem desfazer os laços que a vida teceu? Que podem escapar do destino que foi decidido há muito tempo? Ele olhou para Ana, um brilho cruel nos olhos. Você não é uma simples vítima nessa história. Você faz parte disso. Então tudo pareceu se esclarecer de repente. A luz do drone os iluminava e algo dentro de Lucas despertou. A habilidade de lutar. Ele tomou um passo à frente, a raiva correndo em suas veias. Pare, você não tocará nela! Foi quando uma nova explosão ressoou, não de um carro, mas do próprio chão. Uma fissura se abriu a poucos passos deles,
e uma onda de calor arremessou Lucas e Ana para trás, diretamente para os braços da avó dela. O homem sombrio, agora cercado por uma energia vermelha pulsante, foi sugado pela abertura. Suas gritos ecoaram em um timbre que gelou o sangue de Lucas. Não! 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 A avó de Ana sussurrou, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a entrar em colapso. Isso não pode estar acontecendo! Ana, precisamos ir! Lucas gritou, puxando-a para longe da fissura que começava a se fechar lentamente. Mas antes que pudessem sair do lugar, um novo som ecoou. Era uma voz familiar, surgindo das sombras. Chega! Pare com isso! Você não pode fazer nada sem mim! O ar ficou pesado quando a figura de Felipe surgiu por trás da multidão. O olhar dele estava carregado de determinação e algo mais, ressentimento. O corpo de Lucas tensionou. O que Felipe queria? Por que ele parecia tão seguro de si? Você estava por trás disso o tempo todo. Lucas disparou, incapaz de esconder a fogueira de emoções. Os sussurros da multidão aumentaram. Pessoas se encarando, inseguras sobre o que fazer. Felipe, com um sorriso que não chegava aos olhos, ergueu uma mão. Claro que sim, Lucas. Eu sabia que você não conseguiria resistir à tentação de descobrir a verdade. A verdade é uma arma poderosa e você não faz ideia do que está prestes a ser revelado. E como se tudo estivesse ensaiado, a fissura se expandiu. Uma luz ofuscante saiu dela e Lucas entreviu algo, ou alguém, se contorcendo lá dentro. O coração dele parou. Era outra figura. Uma mulher com pele clara e cabelos longos e escuros. Tão familiar, mas que Lucas não conseguia reconhecer. Mãe? Sussurrou, percebendo em seu olhar o mesmo traço ancestral que ele e Ana compartilhavam. Sim, Lucas, está na hora de todos saberem a verdade, a mulher disse, enquanto a energia ao redor dela pulsava como se carregasse séculos de história. O olhar da avó de Ana estava fixo, um misto de medo e reconhecimento. Você não pode, gritou a avó, mas a mulher já falava. A escolha de ter você e Ana vai muito além da mera coincidência. Vocês foram feitos um para o outro. Mas a ligação não é só de amor, é muito mais complexa. Eu fui forçada a me afastar. E Felipe, ele nunca foi quem você pensou. Era um mosaico de segredos que começava a se montar na mente de Lucas. E como se as palavras dela acendessem uma chama, a fissura começou a tremer ainda mais. Felipe avançou, com os olhos brilhando de ira. Não! Não a deixe sair! A verdade dela não se compara à sua! E então, tudo estourou em um clarão, um brilho que iluminou a cena. Ana e Lucas agarrados um ao outro, a avó desesperada, Felipe mirando. A mentirosa segurança de Felipe desmoronava, e no centro de tudo isso, a escolha que Lucas e Ana tinham que fazer pesava como chumbo. No final das contas, somos todos parte desse jogo, disse a mulher, enquanto as sombras começavam a se fechar ao redor. O pânico, a urgência, o clima tenso estavam em suas veias. Eles precisavam decidir, e rápido. Mas em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. O que realmente significava essa nova verdade? O que viriam a descobrir em seguida? A luz do drone começou a diminuir, e o calor do momento fez o ar parecer pesado. Lucas sentia o coração bater descompassado. Aquela revelação de Ana como sua meio-irmã ecoava em sua mente como um tambor, e o rosto da mãe que aparecera na fissura ainda dançava diante dele. Mãe? Ele murmurou, tentando processar o que estava acontecendo. A mulher, agora se aproximando, exibia um olhar carregado de preocupação. Sim, Lucas, estou aqui. Mas não é só isso.
Há segredos. Segredos obscuros que você não imagina. O homem sombrio, furioso, ergueu as mãos e começou a invocar algo, a energia ao seu redor fazendo o chão vibrar. Vocês não podem me parar. A verdade dele será revelada. Mas a voz da mãe de Lucas cortou o ar. Ana, você não pode descer ao nível dele. Haverá consequências. Nesse momento, Felipe se aproximou, uma expressão de desprezo no rosto. Vocês acham que estão mais fortes? Ele riu, um som cruel. A verdade é que eu sempre estive um passo à frente. E agora, bem, você vai ver. Antes que alguém pudesse reagir, Felipe puxou algo do bolso. Um objeto brilhante. Um relógio. Era uma espécie de dispositivo que começou a apitar. Com isso, posso controlar tudo, ele gritou, e um brilho ameaçador se espalhou pela área. A multidão hesitou, o murmúrio de incerteza aumentando enquanto as pessoas se afastavam. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de desespero. Lucas, não confie nele. Ele está ligado a tudo isso. O que você quer dizer? Lucas perguntou, o nó na garganta se apertando. O olhar de Ana se desviou para o dispositivo que Felipe segurava, e seu rosto ficou pálido. Não! Isso não pode ser! Ele está usando o que nos ligou, o que nos deu poder. O choque caiu como uma bomba. O que você está falando? Lucas estava perdido. Mas, antes que alguém respondesse, Felipe sorriu vitoriosamente. Exatamente! O diário, o colar, tudo isso liga vocês à minha família. Um silêncio gelado tomou conta do grupo. As palavras dele pairavam no ar, como uma tempestade prestes a se abater. Vocês acham que podem simplesmente quebrar esses laços? Não, eu sou a chave. E com isso, ele levantou o dispositivo. Eu posso usá-los como quiser. A expressão da avó de Ana se transformou em horror. Felipe, você não pode fazer isso. Isso destruirá a todos. Mas Felipe apenas riu, um riso vazio. Então, de repente, o chão sob eles tremeu mais forte do que antes. A fissura no chão se alargou, e algo começou a emergir de dentro dela. Era uma sombra, mas não qualquer sombra. Era uma criatura formada de trevas, com olhos que pareciam sugar a luz ao redor. O grito de Ana cortou o ar. Lucas! Ele se virou, mas a criatura já tinha se lançado contra eles, tomando forma, sua essência borrada e contorcida. O desespero encheu os olhos de todos. Atrás de mim! Lucas gritou, puxando Ana com ele enquanto tentava proteger aqueles que amava. Mas em meio ao caos, uma lembrança surgiu na mente de Lucas. A conexão com a mãe, a verdade que precisavam desvendar. Ele segurou o colar e de repente uma luz irrompeu, envolvendo seus corpos. O que você está fazendo? Ana gritou. Assustada, eu não sei, mas precisamos lutar, gritou Lucas, enquanto a luz intensa da joia pulsava, conectando todos eles. A criatura hesitou, como que refletindo essa nova força. E naquele momento crítico, Felipe começou a gritar, a expressão dele mudando de confiança para pura terror. Não! O que você fez? Isso não pode ser! É exatamente assim que termina, Ana respondeu, o olhar determinado. E enquanto as forças colidiam, a verdade que até então estivera oculto se tornava clara. Aquela criatura, aquela escuridão, era uma extensão de Felipe, algo que ele havia chamado. Ao mesmo tempo, a conexão entre Lucas e Ana se tornava mais forte com cada pulsar da joia. Mas antes que tudo pudesse se resolver, a sombra da verdade ameaçadora de Felipe se tornasse um remanescente do passado, uma nova figura apareceu. Uma figura familiar, mas que Lucas nunca esperaria ver. Seu próprio pai, junto com outros. Ele olhou profundamente nos olhos de Lucas,
uma expressão de dor e arrependimento. Lucas, precisamos conversar. A verdade é mais horrenda do que você pode imaginar. E foi naquele momento que Lucas percebeu o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. E as consequências de tudo isso estavam apenas começando. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A presença daquela criatura, a sombra que Felipe havia invocado, criava um terror palpável no ar. Mas, quando o olhar familiar da mulher, sua mãe, cruzou com o dele, uma centelha de esperança brotou em seu coração. Você não está sozinho, Lucas. Lute! Ela gritou, a voz firme atravessando o caos. E ele sentiu a força bela invadir seu corpo. Ana estava ao seu lado, os olhos brilhando de determinação, a luz do colar pulsando entre eles como um farol. Vamos, juntos! Lucas segurou a mão de Ana, e a energia que fluía entre eles parecia transformar a dor e o medo em um poder incontrolável. Enquanto a sombra da criatura se aproximava, eles se prepararam para enfrentar o desconhecido. Felipe, em estado de desespero, começou a gritar ordens, sua figura tremulando à medida que a luz começava a consumi-lo. Isso não pode estar acontecendo! Eu fiz isso por nós! Ele se recolheu da criatura, o terror estampado no rosto. Chega! Ana gritou, e em uma fração de segundo, todo o amor que existia entre eles se tornou um campo de força. O colar brilhou intensamente, e juntos, eles concentraram esse amor na direção da sombra. A luz irrompeu, um feixe ofuscante que engoliu a criatura. O barulho de algo se quebrando ecoou na profundidade da fissura. Uma onda de choque varreu a área, e o mundo foi envolvido por um clarão branco. Era como se o universo inteiro estivesse parando para reconhecer essa nova verdade. Quando a luz finalmente se dissipou, a sombra havia se esvaído. Lucas e Ana caíram no chão, exaustos, mas com um sorriso de alívio lentamente se formando em seus rostos. Olharam para a fissura, que agora estava fechada, levando consigo a escuridão que ameaçava suas vidas. Felipe estava amedrontado, recuando para longe deles, enquanto a avó de Ana se aproximava, ainda atordoada. O que foi isso? O que aconteceu? Seu olhar estava fixo em Lucas e Ana, admirando a coragem deles. Vencemos, Lucas respondeu, ofegante, e forçou um sorriso. Mas... E agora? Agora precisamos lidar com a verdade. A mulher que se apresentara como sua mãe disse, com um tom grave, vocês precisam saber o que isso realmente significa. A conexão entre vocês vai muito além do que imaginamos. Ana olhou para Lucas, o coração batendo forte. Estamos prontos para ouvir. Juntos! Ela segurou a mão dele, como um pacto silencioso de que enfrentariam o que viesse pela frente. O aperto entre os dedos deles parecia dissolver o medo, transformando-o em força. É hora de contar a verdade. A mãe de Lucas disse, e enquanto as palavras dela se desenrolavam, Lucas sentiu um calor novo, misterioso em seu peito. Era desconhecido, mas também uma promessa renovada. O céu começava a clarear, e a luz do dia cortava a escuridão da noite. A comunidade, agora lentamente se recompondo, observava de longe, murmurando com esperança. O que havia começado como uma batalha pela sobrevivência se transformou em um chamado para lutar por um futuro melhor. Estamos juntos nessa, disse Ana, olhando para todos ao redor. E juntos iremos mudar tudo isso. Enquanto as palavras dela reverberavam, Lucas percebeu que por trás de cada dificuldade havia uma oportunidade. O amor entre eles, a verdade que se desenrolava e as decisões que tomariam seriam a chave para reescrever seus destinos. Mas mesmo com o sol surgindo,
uma pequena dúvida ficou pairando no ar. O que mais o futuro reservava para eles? As sombras sempre existiriam, mas juntos eles poderiam enfrentá-las um dia de cada vez. Agora é sua vez de agir. Se você chegou até aqui e gostou dessa incrível história, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Quero saber o que você achou, então inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa trama eletrizante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.